Na Ilha dos Tritões, ao ver Luffy desmaiar 50.000 pessoas com seu haki do rei, Zoro diz que esse é o mínimo que ele espera de alguém que seja o seu capitão. E talvez, para Luffy, possuir essa habilidade também seja um requisito mínimo para aquele que é o seu primeiro tripulante e braço direito. O haki do rei, que dá nome ao capítulo, tem usuários e segredos revelados nas páginas desse mangá. Então todos os segredos do capítulo 1010 de One Piece a gente vai desvendar nesse vídeo. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês o review do capítulo 1010 de One Piece, que foi absolutamente fantástico. Intitulado como Haki do Rei, a gente vai ter várias paradas em relação a essa técnica, mas vai ter muito mais o hype lá na Lua, Roro no Azor, Eloy aqui, já tudo, meus amigos. Pelo amor de Deus, que capítulo fantástico! Fico muito feliz de poder falar também que há 10 meses atrás eu trouxe esse vídeo aqui sobre o haki do rei do Zoro. E sim, tem muita coisa assertiva ali, mas eu também não vou me gabar disso, porque essa teoria é mais velha do que andar pra frente. Mas mesmo assim, ter um vídeo assertivo aqui no canal é muito legal, e ver o Zoro com o haki do rei é muito mais importante do que isso. Então vamos falar ponto a ponto desse capítulo extraordinário. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora agora para esse capítulo que, meus amigos, foi absurdo. Meu irmão. E a capa desse capítulo já começa chamando muita atenção. A gente vai ter a Purin ali e vários outros homies chorando. Isso quer dizer que Barba Negra já invadiu o Whole Cake, matou o Katakuri Cracker e levou a Akuma no Mi de todo mundo? Isso não quer dizer porcaria nenhuma, é só uma capa ali bonita, mas especulações começam a ser feitas. Vai que já tá tramando alguma coisa e tirou de uma mente brilhante, a gente sabe disso. Então, não dá pra ter certeza de nada. E começamos esse capítulo seguindo de onde o outro parou. A Mama tá caindo desesperada, clamando por ajuda. Zeus está preso e Prometeu está sendo arrebentado por Zoro. E seguindo os indícios da última página do último capítulo, na primeira desse agora, a gente já vê que o Zoro definitivamente não tá em boas condições. O próprio Law comenta que não estaria surpreso se ele tivesse quebrado todos os seus ossos ao defender o ataque em conjunto da Big Mom e do Kaido. E o que chama atenção é que, independente disso, o Zoro segue em frente, um traço da personalidade dele que nunca mudou desde o primeiro capítulo: a determinação para conquistar os seus objetivos. Você já entendeu onde eu quero chegar com isso. O Kaido tá revoltado com a Big Mom e chama ela de inválida, velha, idosa, fila prioritária, enfim, pegou bastante pesado na minha opinião. Depois ele busca uma solução pro problema e vai em direção ao Zoro para liberar Prometheus. E o Luffy tá completamente arrebentado e até então fora de combate, depois de receber um Ragnarok no meio da fuça de Kaido, bem como eu estimei ali no review do capítulo passado, mas assim, um porradão daqueles também, né? Não dá pra ficar bem. Pra salvar o Zorão, o Law dá um chambre surpreendente e pimba! Injeção na garganta do Kaido. Lembrando sempre que a vacina pro coronavírus, ó, é dada nessa região aqui do braço. Então não seja enganado como o Kaido foi pelo Law. E eu achei muito maneiro esse diálogo do Zoro dizendo que o Law não deveria ter o salvado, visto que agora Prometheus salvaria Big Mom. E o Law responde que o plano não funcionaria se um deles morresse. Mas eu também tive a impressão de que ele salvou o Zoro na amizade, até porque é uma relação que vem sendo construída há quase 400 capítulos, desde Punk Hazard. Pra mim essa atitude tem muito mais do que apenas um plano a ser seguido à risca. Pra mim isso sim foi um verdadeiro sinal de camaradagem. Enfim, o cirurgião causa dano e o Kaido responde com um belo porradão. Mas o Law faz tipo uma cortina, né, como se fosse uma barreira protetora pra defender desse porradão do Kaido. Acaba tomando dano ali, mas não um ataque direto. De todas as formas, o objetivo do Yonkou ao atacar Roro no Azoro está concluído, que era libertar Prometheus para salvar a Big Mom. Algo, inclusive, que vai gerar um cenário ali muito interessante.
O nosso sucateiro favorito e seu fiel escudeiro dizem que a Big Mom é deles e correm em direção a ela carregando a maior quantidade de tralha possível. Inclusive, note a Yuru, espada do Mihawk, no meio da sucata. Meu irmão, claramente uma evidência, um indício, um vestígio de que sim, Mihawk está em Wano nesse exato momento. O ex-Chichibukai irá participar dessa guerra lendária. É verdade. Confia, fonte, eu mesmo, a minha mente. Eu fiquei pensando sobre isso e falei, mano, ó, que viagem astral. Eu falei, cara, será que só eu reparei aquele elemento ali peculiar? Fui pesquisar, gente. Tem a galera realmente acreditando que o Mihawk tá ali e que esse é um indício. Gente, eu tenho um spoiler. Não é. O Mihawk tá envolvido em outro plot. Uma parada que não tem nada a ver com o Wano nesse momento. E assim é bom que o melhor espadachim desse arco continua sendo Roronoa Zoro. Prometheus salva a Mama e temos um diálogo bastante interessante entre os dois. Há sinais de que Zeus, maltratado por Big Mom e seus companheiros homies, pode acabar não ficando com a Mama. Nami, a sua oportunidade tá aí. E o Prometheus, depois de salvar sua mestra, diz que tem um favor a pedir. Notem a diferença da carinha dele de um painel pro outro. E o que seria esse pedido? O que seria esse favor? Uma nova transformação da Big Mom com Prometheus? Eu sinto que o que eu vou falar na sequência é exatamente o que vai acontecer. Algo até que eu apostaria meu cabelo, minha barba, mas não meu fureb nisso. No capítulo 867, temos a Mãe Carmel usando os poderes da Soro Soro no Mi para transformar um incêndio em, exatamente, Prometheus. Ainda nesse capítulo, após esse Rumi pedir o favor a Big Mom, vemos nuvens escuras tomando formas peculiares. E isso acontece exatamente após eles falarem mal de Zeus. E a ideia aqui é que a Big Mom está criando outros Zeus nesse exato momento, descartando o que ela já chamou de inútil milhares e milhares de vezes. Isso faria muito sentido também, porque o power-up que a Nami perdeu poderia finalmente voltar para ela. Se encaixa com o diálogo, com a preferência da Mama por Prometheus, com a exclusão que existe de Zeus por parte dos outros Rumis e com a Nami recuperando seu power-up e muito, muito mais. Então eu acho essa ideia da Big Mom estar criando outros Zeus muito assertiva e apostarei minhas fichas nela. E é aqui que o capítulo ganha camadas de tensão e a música épica começa a tocar em nossas mentes. Kaido está mais uma vez menosprezando Luffy, que está inconsciente sob seus pés. E enquanto Yonkou pensa no que fazer com o capitão dos chapéus de palha, Zoro mostra que está em seu limite, mas vai lutar até a sua última gota de energia. Ele diz a Law que seu próximo ataque será o último. Ei, Kaido, esse é o meu capitão. Roronoa Zoro embuyema o Adou Ichimonji e Sandai Kitetsu com todo o haki que lhe resta, estilo demoníaco de 9 espadas. Ashura Hell Haki! Arranhou aqui a garganta. E minha Nossa Senhora da Abadia, mas que porrada maravilhosa! A última vez que o Zoro usou Ashura foi no capítulo 510, há exatamente 500 capítulos atrás, contra o PX4, e que se dane o PX4. Agora a gente tá contra o Kaido e o Zoro banca essa técnica, usa e causa dano no Yonkou. Simplesmente fantástico. Depois de 500 capítulos que a gente tá esperando, mano, 12 anos e alguns meses por essa técnica incrível do Zoraço, ele vai agora e usa o Oda nos presenteando essa técnica maravilhosa utilizada por Roronoa Zoro, meu amigo. Eu arrepiei tudo que podia arrepiar. Arrepiei o arrepio, mano. Foi uma coisa de louco. E o melhor é que não é como se fosse parar por aí, ainda tem mais coisa a ser dita sobre Roronoa Zoro. Nossa Senhora. Após tomar o golpe, Kaido está surpreso e pergunta: você também tem o haki do rei? Será que o Zoro, com toda a sua determinação e ao ver seu capitão em perigo, despertou o haki do rei? Será que o Zoro,
com toda a sua presença demoníaca que sempre teve presente, causou uma confusão no Kaido que confundiu essa presença esmagadora que o Zoro tem de forma natural com o Haki do rei? Ou será que essa presença esmagadora de Roronoa Zoro sempre foi o Haki do rei? Mais uma vez, eu menciono o vídeo que eu trouxe há 10 meses atrás falando sobre o Haki do rei do Zoro. E, gente, lá vai ter tudo muito mais explicado sobre isso, então vale a pena checar. Mas o que eu quero chamar a atenção também é que no capítulo 997, o Brook perguntou pro Zoro: meu amigo, isso aí é Haki do rei? E aí poderia, de fato, ser um foreshadow para essa técnica que vemos agora nesse capítulo. Esse capítulo. E, gente, sejamos sinceros, como eu disse no review do capítulo 1009, não dá pra não pelar o saco do Zoro. É admiração a cada página que cresce. Então o cara tá num momento fantástico, tá num momento brilhando demais, e não tem como menosprezar isso. O que o Zoro fez e vem fazendo nesse confronto contra o Kaido é fantástico e digno de um braço direito do rei dos piratas. Meu irmão, me arrepiei todo, me empolguei, e isso de fato é Roronoa Zoro. Eu sou fãzão dos dois, o Sanji é meu favorito, mas cara, ver o Zoro brilhar nesse momento me aquece o coração e faz essa paixão queimar no peito. Isso é One Piece. Então, velho, só aplaudir o Zoraço por esse momento incrível que ele fez e tem feito. Pode ter sido o primeiro a cair nessa grande batalha, porque foi o que mais deu a sua vida e mais se postrou ali em frente às adversidades. Roronoa Zoro, eu sou seu fanboy agora. E assim como o Kozuki Oden fez há 20 anos, Zoro, com a ema herdada desse lendário samurai, também é responsável por uma marca no peito do Kaido que jamais será esquecida pelo Yonkou. E quando o Law tenta impedir que o Zoro seja atingido, Kaido lança um Thunder Bagua pra arrebentar os dois. E é legal ver como o Kaido reconhece o quão fantásticos são esses Supernova, o quão fantásticos são esses membros da pior geração. Ele diz que com eles poderiam dominar o mundo. Mas espera aí, meu amigo, se unir ao Kaido, o Luffy é amigo dos samurais. E enquanto se levanta, os ensinamentos de Vovô Ryo fluem por sua mente, como o Haki flui por seu corpo. E só em meio ao verdadeiro perigo que o poder floresce. E quando Kaido ataca Luffy, isso acontece. À primeira vista, parece apenas mais um choque de ataques normais, mas conforme damos sequência ao capítulo, entendemos que esse é o momento em que Luffy definitivamente atinge outro patamar. O Luffy e o Kaido nesse instante estão fazendo algo que apenas vimos com Gold Roger e Barba Branca. Um choque de ataques que não chega a se encostar. Uma técnica com imbuição de Haki do armamento e também o Haki do rei. Descobrimos então que o Haoshoku Haki pode ser utilizado para cobrir seu corpo, revelando o segredo da defesa absoluta de Kaido e Big Mom. Por isso eles são praticamente invencíveis. Por isso ele deve ter notado que o Zoro tem sim o Haki do rei, pois com seu próprio Haoshoku Haki, o espadachim foi capaz de superar essa barreira do Kaido, dita como intransponível. Então nesse momento do capítulo, a gente tem duas informações incríveis sendo reveladas. A primeira é que sim, confirmado, Roronoa Zoro é um usuário do Haki do rei. E pelo amor de Deus, estou absurdamente encantado nesse momento e arrepiado, mano. Porque assim, isso é algo estipulado há muito e muito tempo e a gente vem criando teorias, vem todo mundo debatendo, uma comunidade aflora quando se levanta o nome de Roronoa Zoro relacionado ao Haki do rei. E nesse instante, a gente tem essa confirmação incrível. Mas não apenas isso. Descobrimos também que o Haki do rei pode ser usado de maneira ofensiva e defensiva, basicamente como forma de reforçar ou aperfeiçoar o Haki do armamento. Então isso também é algo fantástico e mostra que realmente o Luffy chegou a outro patamar nesse instante. E o Oda é muito troll, mano, ele é muito troll.
Porque assim, a gente pensou que beleza, Haki da observação em Whole Cake, Haki do armamento em Wano. Tava sendo assim? Tava sendo assim, mas nesse momento ele tá mostrando que o Luffy já está aprimorando o seu Haki do Rei ainda nesse arco. Então, mano, aquilo que a gente estipula com praticamente certeza, o Oda vai e quebra na nossa cara. Esquece! E outro ponto interessante de tudo isso, né, é que talvez só quem possua o Haki do Rei possa quebrar uma barreira produzida pelo Haki do Rei. E só quem tem o Haki do Rei possa suportar um ataque tão poderoso revestido com o Haki do Rei. Meu amigo, leques de opções sendo abertas, isso é One Piece. O Oda é um mágico, pelo amor de Deus. E é aí que o Luffy vai pra cima e mostra toda a sua genialidade em combate ao conseguir copiar a técnica de Kaido de revestir seus ataques com o Haki do Rei. E pra quem acha que isso foi algo do nada tirado do bumbum, o Luffy diz que ele descobriu o segredo dessa habilidade ao ter sido derrotado a primeira vez pelo Kaido. Algo que aconteceu no capítulo 923. Então, desde aquele momento, o Luffy vem trabalhando isso de alguma forma, por mais que não tenha nos sido mostrado, para servir como uma surpresa nesse exato instante. E aí, meus queridos, é um porradão atrás do outro. O Luffy tá indo pra cima, exalando aquele Haki expressivo negro raio, cheio de variações muito doidas, e seus ataques, meus queridos, não estão pegando no Kaido, sabe por quê? Porque não precisa pegar, porque já tá acertando em cheio, mesmo sem a sua mão encostar. Meu irmão, isso aí é outro nível, outro nível. Um ponto interessante sobre isso é que no capítulo 737, a gente tem esse choque de ataques entre Jesus Burgess e Sabo. Dá pra ver claramente raios negros saindo da colisão. Por culpa desse golpe, muito se especula que os raios negros se tratavam de choques do Haki do armamento e não do rei. Mas com o que a gente viu sendo mostrado hoje, é muito provável que sempre que tenham esses raios negros bem expressivos e cheios de variações nas suas formas, se trate do Haki do rei. E essa é exatamente a mesma técnica de revestimento misturando o Haki do Rei e Haki do Armamento que vemos Gold Roger e Barba Branca usando no capítulo 966. E aí o Lau comenta, né, mano? Carai, como é que esse maluco tá fazendo isso, mano? Os golpes não encostam nele e Brawl e Tommy só porradão na sequência, e isso é absurdamente incrível. É aquilo, o Luffy é um gênio do combate e nesse momento ele tá fazendo algo que talvez futuramente possamos chamar de Haki do Rei avançado. Uma técnica que a gente estimava que ele fosse aprender com Shanks ou algo desse gênero, mas ele tá aprendendo na base da porrada, por experiência própria, ao entender como Kaido produzia ataques tão poderosos. Então assim, fantástico, e talvez nesse capítulo a gente tenha definitivamente o que de fato é o Haki do Rei avançado. E isso quer dizer que o Luffy finalmente chegou ao nível de Gold Roger e Barba Branca? Calma, meu amigo, é claro que não. Ele ainda precisa superar o obstáculo que se encontra à sua frente, derrotar um mero Yonkou para que um dia ele seja chamado de o Rei dos Piratas. O Luffy fecha esse capítulo na mesma posição que termina o 947. E agora, definitivamente, o contra-ataque começa. Que capítulo fantástico, meus amigos! Além da porradaria extremamente dinâmica e emocionante, a gente tem revelações e um elemento muito importante que é o Haki do Rei. A gente vê o Zoro alcançando outro patamar, a gente vê o Luffy alcançando outro patamar, a gente vê o Killer e o Kid ali sucateiros correndo em direção a Big Mom, e eu tô muito interessado também em saber o que ela tá preparando e o que esses dois marmanjos aí, que só estão juntando sucata, também vão fazer contra Yonkou. Gente, que capítulo fenomenal. Literalmente 10 de 10, capítulo 1010 de One Piece. Um capítulo sensacional e que com certeza a gente vai voltar muitas e muitas vezes para teorizar ainda em cima do Haki do Rei.
Então eu espero de verdade que você tenha amado esse capítulo e tenha gostado muito desse review. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e lembra também que na domingueira, às 6 horas da tarde ou da noite, depende de como você quiser chamar, a gente faz uma live aí comentando o capítulo e muitas outras coisas que acontecem no decorrer da semana. Então é isso, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e sem sombra de dúvidas, a gente se vê num próximo vídeo. Meu amigo, que capítulo sensacional. É isso, valeu!